E aí, moçada do primeiro, beleza? Bom dia. Vamos começar então de novo na apostila, na aula anterior. Eu fiz a parte de funções, mas o Shigeru vai ficar com ela, então eu vou começar a parte de progressão aritmética PA, que está lá na primeira parte da apostila, progressão aritmética sequências. Bom, começa lá na página 5. E aí, falando de sequências, quando se fala em progressão aritmética, lembre-se que a PA trabalha sempre com a soma e com a subtração. E ela sempre é demonstrada como sendo A1, A2, A3, indo até o penúltimo e depois o último termo da PA. Cada um desses caras aqui são chamados de termos da PA, tá certo? Da sequência. Existem vários tipos de sequência. Existem aquelas que não são sequências, mas não tem uma classificação. Existem as progressões aritméticas, que é somando e subtraindo. E existem as progressões geométricas, que é multiplicando ou dividindo. Nós vamos estar vendo primeiro a progressão aritmética, mas lembre-se que existem sequências de várias formas. Então, por exemplo, uma das sequências mais famosas, que é a de Fibonacci, ela não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Ela não segue um padrão. Então, quando você trabalha com PA, você vai ter sempre um padrão de um número para o outro. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, você consegue falar para mim quais seriam os próximos termos dessa progressão. Porque existe uma sequência, um padrão, está sempre somando 2. Esse 2 que está sendo somado e poderia estar sendo subtraído é chamado de razão. Então você passa a ter a razão representado pela letra R da PA. Essa razão é de quanto está sendo acrescentado, ou de quanto está sendo subtraído, ou de quanto está sendo mantido, já que você pode ter uma sequência crescente, decrescente ou constante. Nessa primeira aula aqui vocês vão estar aprendendo a identificar uma sequência e a criar uma lei de formação para essa sequência, tá certo? Então existem aqui três exemplos no início para serem feitos, e eu vou estar fazendo com vocês. Esse primeiro exemplo que eu vou estar fazendo, ele está na página 5, ele inicia na página 5 e vai até a página 6. Ele fala de Jogos Olímpicos, que vão acontecer em 2004, ou jogos que terão edições em 2004, 2008, 2012 e assim sucessivamente. Então, só de bater o olho nessa explicação, você já entende que ele tem uma razão, está sempre sendo somado 4, ok? E aí ele monta uma tabela para você aí, das edições. Então ele fala assim, que a primeira edição desse jogo, ela acontece em 2004, a segunda em 2008, a terceira em 2012. Na tabelinha ele põe até a quarta, que é 2016. Então você, a partir desse pensamento, consegue criar uma lei de formação para a criação dessa sequência. Por exemplo, eu posso falar que 2008 é o mesmo que 2004 somado com 4. 2012 é o anterior, 2008 somado com 4, daria 12, o anterior. Mas eu posso falar também que é 2004 mais 2 vezes 4. Então essa primeira aqui, ó, multiplicado por 1 vezes 4. 2016 é o mesmo que o anterior, 2012 somado de 4, mas eu posso estar falando que é 2004 somado com 4 3 vezes, ou 3 vezes 4. E aí você começa a criar uma sequência,
que é justamente o tema. Nessa sequência, é muito importante você ter noção da posição que você está trabalhando, que é sempre representado pela letra N. Então, baseado nisso, repare que o que muda é a edição. 1, 2, 3, o que muda seria para a edição a quantidade de 4 que é acrescentado no primeiro termo. Então eu poderia virar facilmente aqui no primeiro e falar que ele é o mesmo que 2004 mais 0 vezes o 4. E você começa a ver um padrão aqui, ó. Então, se eu estou no segundo, eu uso 1. Se eu estou no terceiro, eu uso 2. Se eu estou no quarto, eu uso 3. Baseado nisso, eu consigo criar uma lei de formação. Por exemplo, na edição que você escolher, seja ela quinta, sexta, sétima, oitava, e é claro que você pode estar fazendo isso pela lógica, eu posso falar que eu tenho então fixo 2004 mais a posição n-1 vezes 4. Com essa lei de formação, eu consigo encontrar qualquer edição do jogo. Por exemplo, veja só, a segunda edição, 2 menos 1, a posição é o 2. Lembre-se sempre que a posição é indicada pela letra N. Na segunda edição, 2 menos 1 dá 1 e você vai ter o total da segunda edição. Na terceira edição, 3 menos 1 vai dar 2, 2 vezes 4, é esse 2 que aparece aqui. Então, baseado nesse pensamento, você consegue criar uma lei de formação para estar encontrando. É válido você estar aplicando o seu conhecimento de resolução algébrica, aplicando regra distributiva aqui, para melhorar essa expressão. Então você passa a ter 2004 mais 4n menos 4. E numa expressão final, simplificando ela, é o mesmo que 4n, não precisa aparecer o mais, 2004 menos 4 mais 2000. Com essa expressão, eu acho todas as edições que aconteceram nos jogos que eu estou querendo. Então esse cara aqui, para mim, ele é chamado lei de formação da sequência ou da nossa PA, já que ela acontece de 4 em 4 anos. Existe uma razão aí que é o 4. Então se você falar, cara, eu quero saber quando é que vai acontecer a quinta edição, 4 vezes 5, 20, 2000 mais 20, em 2020 você terá a quinta edição. Então, baseado nisso, eu vou virar a página aqui e vou responder as questões que estão aqui atrás. Então vamos lá, na letra A, ele pergunta, para calcularmos a quinta edição dos jogos, então complete as frases com a explicação. Como faríamos para calcular a quinta edição? Então, a quinta edição eu chamaria de 5, que é a quinta edição, posição, sempre levando em conta a posição. Você vai ver que nos exemplos eu vou estar sempre levando em conta a posição. E aí você vai fazer então, a edição vai ser igual a 4 vezes 5, estou trocando n por 5, mais 2000. Ou seja, a quinta edição, 20 mais 2000, ela vai estar acontecendo em 2020. Tá aí, então, a letra A. Dando continuidade nessa letra A, ele fala o seguinte, ele fala lá embaixo, então eu vou apagar agora aqui, você pode estar voltando o vídeo para estar vendo, para poder fazer a anotação ou parando ele. Eu vou apagar aqui da continuidade. Ele vira e fala assim, se você pegar o 9 e multiplicar por 4 e somar isso ao ano de 2004, qual será a edição que você vai estar encontrando? Qual será a edição dos jogos que você vai estar encontrando? Então repare, se eu estou usando 0 encontrando a primeira,
um encontrando a segunda, é sempre a da frente gerando a de trás, e é sempre menos 1. Então aqui no caso, eu vou estar encontrando, multiplicando por 9 a razão, eu vou estar encontrando a 10ª edição. Se você pegar a 10ª edição, ela vai ser o anterior para n, na realidade para n igual a 10 menos 1 que dá 9. Lembre-se que é n menos 1 vezes 4, que nós criamos aqui, ó, nessa passagem, tá certo? E aí o que você vai fazer é estar trocando. Se você fizer na fórmula aqui em cima, você vai ter 2004, 10 menos 1, 9, 9 vezes 4, 36, 2040. Nessa daqui dará o mesmo resultado. 4 vezes 10, 40, mais 200, 2000, 2040 seria a 10ª edição. Então tá aí a letra A. Vou apagar a letra A para estarmos fazendo a letra B desse exercício. Então vamos lá, dando uma agilizada aí por causa do tempo. Na letra B desse exercício, ele pergunta justamente o raciocínio que foi usado, né? Nisso daí. Então, na realidade, a resposta aí fica a seu critério, né? O que você vai estar vendo é que sempre o da frente, a posição da frente, né? A posição anterior, representada por n menos 1, sempre gera a razão da atual, da posição atual. Então 0 é a primeira, 1, você pegou a da primeira posição, o 1, o n igual a 1, e gerou, né? Você pega a posição, substitui, você vai ter sempre a anterior, tá ok? Na de baixo, ele fala assim, usando o n para indicar a posição, escreva a expressão. Então, vou trazer para nós que o que está definindo realmente essa expressão é essa passagem aqui. N menos 1 vezes 4. Lembrando sempre que o n seria para mim a posição e o 4 a razão, de quanto em quanto está somando. Então, 4 é a razão e o n para mim é a posição desse exercício, ok? Da edição em questão. Então tá aí. Vou apagar a letra B. A letra C desse exercício, nós meio que já demos uma adiantada nela. Nessa letra C, ele pede justamente a expressão que gera. Então eu posso ter duas expressões aqui. Essa daqui no seu formato bruto aí, original, 2004 mais a posição menos 1 vezes 4, seria original. Ou no seu formato desenvolvido, que seria E é igual a 4N mais 2000. Lembre-se que eu estou aplicando a regra distributiva e desenvolvendo ela. Na letra D, para finalizarmos esse exemplo aí, ele fala assim, a 15ª edição vai acontecer quando? Então vamos lá. Nessa 15ª edição, você tem na realidade n igual a 15. Se você tem a sua lei de formação já pronta, você vai ter que essa edição ela vai acontecer em 4 vezes 15 mais 2000. Opa! Que vai dar 4 vezes 5, 20, vai 2, 60 mais 2000, ou em 2060. Então tá aí o primeiro exemplo, mostrando como se faz para encontrar a lei de formação. É claro que é um método difícil, mas devagarzinho você vai pegando a manha, tá certo? Moçada,
Eu vou apagar para estar fazendo o segundo exemplo, para nós podermos dar continuidade aí. Então vamos lá, apagando isso tudo. São exemplos para você só estar preenchendo aí na apostila, para depois estarmos entrando nas atividades. Então vamos lá, o último exemplo aí, também vou fazer rapidinho. No exemplo 2, ele coloca lá embaixo algumas figuras formadas de triângulos. Você vai reparar aí que se você contar, você tem 5 triângulos na primeira figura, na segunda figura você tem 3, 6, 8 triângulos, na terceira figura você tem 4, 8, 11 triângulos, tá aí, é o que você tem nessa primeira página aí, na página 6 mostrando. E aí virando a página ele monta até uma tabela para você brincar com isso. Então já que você entendeu, eu vou apagar aqui e já vou montar a tabela que ele coloca pronta para você aí. A posição, sempre relacionado a N, e a quantidade de triângulos que você vai encontrar nessa posição. Por exemplo, 1, 5, já está pronto aí. Na posição 2, 8. Na posição 3, 11. E aí ele coloca reticência e ele menciona uma enésima posição aí para você. Então vamos lá. E ele pede para você preencher. Se eu quisesse estar encontrando como que ficaria a expressão para estar encontrando. Então vamos pensar da mesma forma. Lembre-se que na primeira posição, N, você tem aí 5 triângulos. Na segunda posição, você pode falar que é 8, ou seja, que vai ser 5 mais 3. Na terceira posição, você vai ter o 5, vamos tirar, ficou 6. Esse 6 eu posso representar como sendo 2 vezes 3. Então, melhorando a parte de cima, eu posso falar que aqui é 0 vezes 3 e que aqui é 1 vezes 3. Então, quer dizer que na enésima posição, o 5 vai ser fixo para mim, assim como o 3, que está aparecendo em todos. Então eu preciso pensar aqui num produto que gere o que eu estou querendo. Então olha só, vamos pensar assim. Repare que esse 1 da posição equivale a 1 aqui, ó. Que o 2 equivale a esse. Então sempre o anterior. Então eu posso falar que é N menos 1 que multiplica 3. Vamos ver se funciona. Na terceira posição, eu pegaria o 5, 3 menos 1, 2, vezes 3. Então esse cara aqui para mim, ó, ele já é a minha lei de formação. Eu só trocaria aqui pela quantidade para montar a expressão. Dá para melhorar? Dá. Você pode estar aplicando regra distributiva aqui e fazendo que essa quantidade é o mesmo que 5, 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vou manter o 3N aqui na frente, 5 menos 3, mais 2, logo essa também funciona como lei de formação e num formato mais simplificado, como lei de formação. Bom, feito isso, vou voltar para as atividades. E aí ele fala assim, na letra A, então aqui vou preencher, ele pede para você preencher aqui, vou preencher com 3N mais 2. Ah, Fábio, eu usei essa daqui, não tem problema, tem o mesmo significado, tem a mesma resolução. E ele fala assim na letra A, o número de triângulos que aparecem na 24ª posição. Então, para mim aqui, o que eu pensaria? Que esse cara está fazendo o meu papel de N. Posição sempre relacionado com N,
mesmo na hora que eu monto a minha lei de formação. Então, qualquer uma delas vai ficar 3 vezes 24, mais 2, quantidade, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 72 mais 2 serão 74 triângulos nessa posição. Letra B. Então repare que a hora que você encontra a lei de formação, tudo fica mais fácil. Na letra B ele fala que quer saber a posição, nesse caso, representado por M, se a quantidade de triângulos for igual a 125. Então nesse caso aí, como eu tenho as incógnitas aqui, ou as variáveis que estão variando no caso, eu posso então trocar por 125 na lei de formação, tenho ela pronta, é igual a 3n mais 2, lembrando que o n é a minha posição. Vou passar o 2 para o outro lado, ele está somando, ele passa subtraindo, fica 123. N é igual a 123 dividido por 3, logo o valor do n é 41. Então, na 41ª posição, eu vou ter 125 triângulos, quantidade de triângulos. Então, tá aí os dois exemplos. Eu vou fazer o terceiro exemplo na próxima aula, que eu já vou estar preparando hoje para vocês estarem assistindo. Falou? Um abração aí. Atualiza na apostila.